Oi pessoal, meu nome é Amanda e sejam bem-vindos à Sala de Leitura Virtual. Hoje eu vou ler para vocês um conto de horror, de Humberto de Campos. O nome desse conto é Os Olhos que Comiam Carne. Então vamos lá! Os Olhos que Comiam Carne, de Humberto de Campos. Na manhã seguinte à do aparecimento nas livrarias do 8º e último volume da História do Conhecimento Humano, obra em que havia gasto 14 anos de uma existência consagrada, inteira ao estudo e à meditação, o escritor Paulo Fernando esperava inutilmente que o sol lhe penetrasse no quarto. Estendido, de costas na sua cama de solteiro, os olhos voltados na direção da janela, que deixara entreaberta de véspera, para a visita da claridade matutina. Ele sentia que a noite ia se prolongando demais. O aposento permanecia escuro. Lá fora, entretanto, havia rumores de vida. Bondes passavam tilintando. Havia barulho de carroças no calçamento áspero. Automóveis buzinavam como se fosse dia alto. E, no entanto, era noite ainda. Atentou melhor e notou movimento na casa. Distinguia perfeitamente o arrastar de uma vassoura, varrendo o pátio. Imaginou que o vento tivesse fechado a janela, impedindo a entrada do dia. Ergueu então o braço e apertou o botão da lâmpada, mas a escuridão continuou. Evidentemente, o dia lhe começava bem. Comprimiu o botão da campainha e esperou. Aos fins de alguns instantes, batem docemente a porta. Entra, Roberto. O criado empurrou a porta e entrou. Essa lâmpada está queimada, Roberto? Indagou o escritor ao escutar os passos do empregado no aposento. Não, senhor. Essa lâmpada está acesa. Acesa? A lâmpada está acesa, Roberto? Exclamou o patrão, sentando-se repentinamente na cama. Está sim, senhor. O doutor não vê que está acesa por causa da janela que está aberta. A janela está aberta, Roberto? Gritou o homem de letras, com terror estampado na fisionomia. Está sim, senhor. E o sol está até no meio do quarto. Paulo Fernando mergulhou o rosto nas mãos. Quedou-se imóvel, petrificado pela verdade terrível. Terrível. Estava cego. Acabava de realizar-se o que há muito prognosticavam os médicos. A notícia daquele infortúnio em breve se espalhava pela cidade, impressionando e comovendo a quem a recebia. A morte dos olhos daquele homem de 40 anos, cuja mocidade tinha sido consumida na intimidade de um gabinete de trabalho e cujos primeiros cabelos brancos haviam nascido à claridade de lâmpadas, diante das quais passara 8.000 noites estudando. Enchia de pena os mais indiferentes à vida do pensamento. Era uma força criadora que desaparecia. Era uma grande máquina que parava. Era um facho que se extinguia no meio da noite, deixando desorientados na escuridão aqueles que a haviam tomado por guia. E foi quando me soube, e como que providencialmente surgiu a notícia de que havia um cientista que fazia milagres. E com essa informação, a de que o professor Platen de Berlim
havia descoberto o processo de restituir a vista aos cegos, uma vez que a pupila se conservasse íntegra e se tratasse apenas de destruição ou defeito do nervo óptico. E com essa informação, a de que o eminente oculista passaria em breve pelo Rio de Janeiro, a fim de realizar uma operação desse gênero em um opulento estancieiro argentino, que se achava cego há 6 anos e não tergiversara em trocar a metade da sua fortuna pela antiga luz dos seus olhos. A cegueira de Paulo Fernando, com as suas causas e sintomas, enquadrava-se rigorosamente no processo do professor alemão. Dara-se pelo seccionamento do nervo óptico, e era pelo restabelecimento deste por meio de ligaduras artificiais com uma composição metálica de sua invenção que o sábio de Berlim realizava o seu milagre cirúrgico. Esforços foram empregados, assim, para que Platen desembarcasse no Rio de Janeiro por ocasião da sua viagem a Buenos Aires. 3 meses depois, efetuava-se, de fato, esse desembarque. Para não perder tempo, achava-se Paulo Fernando, desde a véspera, no grande hospital das clínicas, e encontrava-se já na sala de operações, quando o famoso cirurgião entrou, rodeado de colegas brasileiros e de 2 auxiliares alemães, que o acompanhavam na viagem, e apertou-lhe vivamente a mão. Paulo Fernando não apresentava na fisionomia o menor sinal de emoção. O rosto escanhoado, o cabelo grisalho e ondulado, posto para trás, os olhos abertos, olhando sem ver, olhos castanhos, ligeiramente saídos pelo hábito de vir beber sabedoria aqui fora, e com laivos escuros de sangue, como reminiscência das noites de vigília. Vestia pijama de tricoline branca, de gola caída. As mãos, de dedos magros e curtos, seguravam nas bordas da cadeira como se estivesse à beira de um abismo e temesse tombar na voragem. Olhos abertos piscando, Paulo Fernando ouvia em torno ordens em alemão, tinir de ferros dentro de uma lata, jorro d'água e passos pesados ou ligeiros de desconhecidos. Estes rumores todos eram, no seu espírito, causa de novas reflexões. Só agora, depois de cego, verificara a sensibilidade da audição e das suas relações com a alma através do cérebro. Os passos de um estranho são inteiramente diversos daquele de uma pessoa a quem se conhece. Cada criatura humana pisa de um modo. Seria capaz de identificar agora, pelo passo, todos os seus amigos, como se tivesse à vista e lhe pusessem diante dos olhos o retrato de cada um deles. Imaginava como seria curioso organizar para os cegos um álbum auditivo, como os de dactiloscopia, quando um dos médicos lhe tocou no ombro dizendo amavelmente: Está tudo pronto. Vamos para a mesa? Dentro de 8 dias estará bom. O escritor sorriu cético. Lido nos filósofos, esperava, indiferente, a cura ou a permanência na treva. Não descobrindo nenhuma originalidade no seu castigo e nenhum mérito na sua resignação. Compreendia a inocuidade da esperança e a inutilidade da queixa. Levantou-se assim, tateando, e pela mão do médico subiu na mesa de ferro branca. Deitou-se ao lombo. Deixou que lhe pusesse a máscara para o cloroformo. Sentiu que ia ficando leve, aéreo, imponderável, e nada mais soube nem viu. O processo Platen
era constituído por uma aplicação da lei de Röntgen, que resultou o raio-x, e que punha em contato, por meio de delicadíssimos fios de Hemera, liga metálica recentemente descoberta, o nervo óptico seccionado. Completavam uma espécie de parafina adaptada ao globo ocular, a qual, posta em contato direto com a luz, restabelecia integralmente a função desse órgão. Cientificamente, era mais um mistério do que um fato. A verdade era que as publicações europeias faziam, levianamente ou não, referências constantes às curas miraculosas realizadas pelo cirurgião de Berlim, e que seu nome, em breve, corria o mundo como de um dos grandes benfeitores da humanidade. E meia hora depois, as portas da sala de cirurgia do grande Hospital das Clínicas se reabriam e Paulo Fernando, ainda inerte, voltava em uma cadeira de rodas silenciosa ao seu quarto de pensionista. As mãos brancas, postas ao longo do corpo, eram como as de um morto. O rosto e a cabeça envolto a gaze deixavam à mostra apenas o nariz afilado e a boca entreaberta. E não tinha decorrido outra hora, e já o professor Platen se achava de novo a bordo, deixando a recomendação de que não fosse retirada a venda que pusera no enfermo antes de 2 semanas. Doze dias depois, passava ele novamente pelo rio de regresso para a Europa. Visitou outra vez o operado e deu novas ordens aos enfermeiros. Paulo Fernando sentia-se bem. Recebia visitas, palestrava com os amigos, mas o resultado da operação só seria verificado 3 dias mais tarde, quando se retirasse a gaze. O santo estava tão seguro de seu prestígio que se ia embora sem esperar pela verificação do milagre. Chega, porém, o dia ansiosamente aguardado pelos médicos, mais do que pelo doente. O hospital encheu-se de especialistas, mas a direção só permitiu, na sala que ia cortar a gaze, a presença dos assistentes do enfermo. Os outros ficaram de fora, no salão, para ver o doente depois da cura. Pelo braço de 2 assistentes, Paulo Fernando atravessou o salão. Daqui e dali vinham-lhe parabéns antecipados, apertos de mãos vigorosos, que ele aceitava e agradecia, com um sorriso sem endereço. Até que a porta se fechou e o doente, sentado em uma cadeira, escutou o estalido da tesoura, cortando a gaze que lhe envolvia o rosto. 2, 3 voltas são desfeitas. A emoção é funda. O silêncio completo como de um túmulo. O último pedaço de gaze rola do balde. O médico tem as mãos trêmulas. Paulo Fernando, imóvel, espera a sentença final do destino. Abre os olhos, diz o doutor. O operado, olhos abertos, olha em torno. E em silêncio, muito pálido, vai se pondo de pé. A pupila entra em contato com a luz.
E ele enxerga, ele distingue, ele vê. Mas é espantoso o que ele vê. Vê em redor criaturas humanas. Mas essas criaturas não têm vestimentas, não têm carne. São esqueletos apenas. São ossos que se movem, tíbias que andam, caveiras que abrem e fecham a mandíbula. Seus olhos comem a carne dos vivos. A sua retina, como os raios-x, atravessa o corpo humano e só se detém na ossadura dos que o cercam e diante das coisas inanimadas. O médico à sua frente é um esqueleto e tem uma tesoura na mão. Outros esqueletos andam, giram, afastam-se, aproximam-se, como num bailado macabro. De pé, olhos escancarados, a boca aberta e muda, os braços levantados como numa atitude de pavor, de pasmo. Paulo Fernando corre em direção à porta, que adivinha mais do que vê, e abre-a. E o que ele enxerga na multidão dos médicos e amigos que os aguardam lá fora é um turbilhão de espectros, de esqueletos que marcham, agitam os dentes, como se tivesse aberto um ossário, cujos mortos quisessem sair. Solta um grito e recua, lento de costas, o espanto estampado na face. Os esqueletos marcham para ele, tentam segurá-lo. Afastem-se, afastem-se! Intima no que faz estremecer toda a sala. E metendo as unhas no rosto, afunda-as nas órbitas e arranca. No movimento de desespero, os dois glóbulos ensanguentados e tomba escabuchando no solo, esmagando nas mãos aqueles olhos que comiam carne e que, devorando macabramente a carne dos vivos, transforma a vida humana em torno num sinistro baile de esqueletos. Espero que vocês tenham gostado. É a minha primeira vez fazendo leitura, então tenham um pouco de paciência. Nossa primeira sala de leitura virtual. E eu nunca havia feito isso antes, sou meio tímida na frente das câmeras, tá bom? Mas a gente vai pegando jeito. Até mais!